Olá, tenistas! Bom ano! Guilherme, como é que tu estás? Está tudo bem contigo, Cláudio? Epá, eu estou muito bem, mas não sei, sinto assim uma presença além de nós. Se calhar é porque temos um novo membro, não é? Ah, temos? Acho que sim. Ah, pois é o Zé Maria, não é? Uma presença espiritual, não me digam. Olha, ele até tem voz e tudo, é? Opa! Zé Maria, Olá. olá, tudo bem? Seja muito Olá, bem-vindo então olá. aqui à nova equipa do podcast Troca de Bolas, o único podcast de ténis em Portugal. E que bom que é termos nesta nova temporada que vamos iniciar mais uma voz e que vais trazer sem dúvida uma outra perspectiva, a perspectiva de jogador também. Zé, o microfone é teu, portanto apresenta-te agora aos nossos tenistas o que é que vens adicionar ao nosso podcast, que agora é teu também. Olá a todos. Olá a todos. Eu sou o Zé Maria Reis, tenho 20 anos, estudo Economia no ISCTE. Joguei ténis toda a minha vida, toda a minha vida estive ligado ao ténis, comecei a jogar ténis muito cedo. Cheguei a jogar em alta competição, com treinos semanais, com treinos diários, aliás, e com vários torneios. Mas pronto, mas sempre estive ligado ao ténis. O ténis sempre fez parte da minha vida. Agora que estou a estudar na faculdade, sempre quis e estou a tentar fazer com uma maior ligação ao ténis e quero ligar-me ao ténis universitário, e acho que a entrada neste podcast faz muito parte desse sentido de ligação ao ténis. Muito bem. Pronto, lá está. Eu também deixei de jogar ténis à conta da faculdade. Não havia tempo para tudo. Aliás, eu deixei inicialmente o rugby quando entrei na faculdade. Quando estava na faculdade, procurava ali no estádio universitário jogar ténis, mas também as rotinas, os horários nem sempre eram fáceis. Mas, portanto, vai ser, Guilherme, sem dúvida, uma tríade montada neste podcast com três perspectivas diferentes. Sim, resta só dizer que o Guilherme é o único que não anda na universidade, né? Só para queimar o Guilherme. Mas pronto. Sim, é isso mesmo. A nossa ideia, depois desta proposta que tivemos de o José Maria vir integrar o nosso podcast, era mesmo essa. Era termos uma pessoa da parte de jogador, né? De sentir isso dentro do campo. A minha parte como treinador, que é isso que eu faço neste momento profissionalmente, e a tua parte, Cláudio, numa parte de ser adepto, não é? De apenas o amante da modalidade, que já é muito bom e é provavelmente a maioria dos nossos ouvintes será dessa forma que está ligada à nossa modalidade. Sim, ou joga no social. Sim, é isso mesmo. Portanto, são essas perspectivas. Muito bem, portanto, vamos iniciar uma nova época, vamos iniciar com a ATP Cup, mas ainda antes de falarmos da ATP Cup, importa impor aqui algumas regras, não é? Daquilo que são as apostas, o jogo das apostas nós vamos ter aqui para os Grand Slams, para os Masters 1000, porque, Guilherme, nós empatámos este ano. Portanto, eu ganhei Wimbledon, portanto, sou o rei da relva e tu és o rei da América. Piso rápido. Portanto, mas vamos ter que fazer aqui um compromisso, e agora com o Zé Maria também, tens que assumir este compromisso connosco, Zé Maria, que é aquilo que for apostado é mesmo para ser entregue. Sim, desta vez ouvi dizer, constou-me, que a época passada houve promessas por cumprir. Este ano é para ficar tudo salvado, acho eu. Opa, mas é uma coisa... Pelo menos da minha parte podem contar com isso. Pá, é assim, eu na minha legítima defesa, eu fui o primeiro a ganhar a aposta, não é? Portanto, eu não tive uma taça de morangos com natas, não é? Convém é dizer que quase me obrigaste a cada um a apostar num diferente. Só para ter piada. Então, porque tinha que ser, então. Eu estava a apostar o Djokovic. Tu não te calas com Eu o sabia Roger que o Federer. Djokovic ia ganhar, atenção. Sabias nada. Estavas a mandar... quando o jogo estava a cair para o Federer, que o Federer só precisava de um as, já estavas a mandar mensagens todo feliz. Mentira, porque E eu eu não borrado falo, mesmo. não falo ao telemóvel quando estou a ver jogos de ténis. Importantes. muito mais. Já sabem, caros Prioridades, ouvintes, claro. também não falem ao telefone, nem mandem mensagem quando estiverem a conduzir, porque muitos de vocês podem estar a conduzir enquanto ouvem este podcast. É uma prática cada vez mais comum as pessoas ouvirem, andarem no carro com os podcasts. E, portanto, não se esqueçam então desde já de subscrever, de partilhar e seguirem-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Estamos lá e, portanto, têm conteúdos para verem também. E, enfim, podem sempre entrar em contato connosco, dicas, curiosidades, enfim, vocês... É uma questão de pedirem. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para a ATP Cup.
Eu já vou dar aqui umas referências históricas, umas curiosidades históricas em relação a isto, mas queria perguntar, não sei, ao Guilherme ou ao Zé Maria, quem quer pegar primeiro, o que é que vocês veem nesta ATP Cup? Eu acho que já fazia falta mais um torneio e que tivesse um outro impacto diferente, ou como é que é dizer? Tivesse um impacto de importância grande como tem a Taça Davis, a Davis Cup, mas não por seleções, mas sim por jogadores, porque eu acho que aquilo que peca, e se calhar as pessoas não se ligam tanto à Davis Cup ou à Taça Davis, porque não ligam muito à seleção, são mais por aquele jogador em exclusivo. Quer dizer, só porque eu gosto do Rafael Nadal, não quer dizer que eu vá gostar do Batista Agut, por exemplo, não é? Que também é espanhol, e que será o segundo melhor espanhol no circuito. Portanto, Zé, o que é que tens a dizer sobre esta questão da ATP Cup e da Taça Davis? Bem, a ATP Cup e a Taça Davis têm poucas diferenças, digamos assim. Só que fazer alguma contextualização, a principal diferença, uma das únicas diferenças entre a Davis Cup e a ATP Cup é que esta ATP Cup dá pontos ATP aos jogadores que participam nela de forma individual e não dá pontos para as equipas, para os países. Por isso, quer dizer, torna mais apelativo a que os jogadores participem na ATP Cup, por exemplo. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Kevin Anderson, que renunciou à seleção sul-africana na Davis Cup e participa nesta ATP Cup, por exemplo. Sim, apesar da ATP Cup tu ires com a tua bandeira, basicamente, não é? Sim, dois acabas por cada por ir país. Com a tua bandeira, acabas por ir com a tua bandeira, sim, mas não... E a representar a bandeira, sem dúvida nenhuma, que é uma competição de países, isso aí não há dúvida nenhuma. Mas a ATP Cup dá uma pontuação, um valor aos jogadores diferente e até uma valorização dos jogadores diferente do que a Davis Cup. E acho que esse aspecto é muito apelativo para a maioria dos jogadores. Sim, esse é o ponto mais importante. Por exemplo, a gente pode pegar no caso mais perto de nós, digamos assim, não é? A nossa seleção na Taça Davis, por exemplo. Acaba por não ser justo o facto do João Sousa, por ser claramente o jogador mais cotado dentro dos jogadores portugueses, acaba por estar preso, digamos assim, por a menor qualidade, digamos assim, dos seus companheiros. Aqui na Davis Cup acaba por, sim, lutarem pelos resultados da seleção, mas claramente cada um ter o seu próprio benefício da sua performance, digamos assim, dentro do torneio e das vitórias neste torneio. Eu diria que este torneio é quase um All-Stars, por assim dizer. Porque acabas por forçar que haja os melhores de cada país. Concentrados no mesmo? Sim. Eu acho que o facto de não haver um selecionador e eles serem apurados de forma por ranking, sim, valoriza isso. E aí estou de acordo contigo. É que o meu ponto é mesmo o esse. facto de não haver, porque nós não perdemos o papel do treinador, ou seja, temos o papel do capitão, mas o facto de não haver a posição de selecionador, eu acho que é vantajoso. Sim, e para além disso, não há aquelas bocas do este devia ser e este não devia ser. Acho que torna a coisa mais justa. Sim, é pela força do ranking. Sim, o facto de seres o melhor jogador em termos de ranking ou o segundo melhor jogador do teu país, irem representar a seleção, mas acaba por, como não seres selecionado, numa forma em que os jogadores, se forem selecionados por um selecionador, como o Zé Maria estava a dizer, acaba por ser aquela pressão de epá, eu fui escolhido como sendo o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, como queiram, para representar a minha seleção, tenho que ir, quase uma obrigação, não é? Aqui, como são os melhores do ranking em termos da sua seleção, do seu país, tudo é opcional ou não ir e acabas por ter o benefício de resultados que tenhas obtido no torneio e assim dá muito mais liberdade aos jogadores. Acho que esse é o ponto mais importante. Eu aqui era mais mesmo do ponto de vista do adepto, porque o adepto, qualquer adepto, é sempre aquele típico comentador, treinador de bancada, não é?
e aqui acabas por salvaguardar o próprio tenista. E eu acho que o próprio adepto ficará mais tranquilizado, por assim dizer, pela força do ranking, porque o ranking é a coisa mais justa que há, porque é os pontos que tu acumulaste, é a capacidade ou não que tu tens de somar vitórias e acumular pontos ao longo da temporada. Portanto, acho que é limpinho, como se costuma dizer. Portanto, é muito por aí. Não sei se mais algum de vocês tem algo a acrescentar antes de eu passar à curiosidade Não, acho que histórica. sim, acho que podes passar. É. Da minha parte, pelo menos. Portanto, este torneio está a ser jogado em 3 cidades da Austrália: Brisbane, Perth e Sydney. Portanto, 3 cidades, inclusive a Sydney já está a ser palco por causa das secas que estão a acontecer, e obviamente todos nós sabemos da atual situação dos incêndios na Austrália, que falaremos um pouco mais à frente, estão a começar a colocar em risco o Open da Austrália, e que aquilo que foi decidido na organização da ATP Cup é que por cada as que for feito em jogos, portanto, mesmo que sejam agora jogos da chamada fase de grupos, qualquer as será doado o valor de 100 euros para os bombeiros da Austrália. Portanto, sempre que houver um as num jogo, já sabem, 100 euros, 100 dólares neste caso, serão dados para os bombeiros australianos que tanto combatem esta calamidade, não é? Portanto, enfim, não quero estar aqui a alongar nem fazer um discurso de Miss Universo, não é? Como agora tem-se acontecido nos Globos de Ouro, mas é bonito ver-se este tipo de ações, e portanto eu acho que sempre aqueles que têm a possibilidade e aqueles que dizem e que têm a capacidade de mudar o mundo e de influenciar sobre tudo isso, acho que devem ser os primeiros a chegarem-se à frente. E nós sabemos que o desporto muitas vezes é não só, e falamos muitas vezes, é um elevador social em que pessoas de estratos sociais inferiores conseguem encontrar o rumo da sua vida, conseguem encontrar um objetivo para subirem na sociedade, não é? O tal elevador social. Isto acontece com todos os esportes e, portanto, acho que o desporto deve ser sempre o primeiro a chegar-se à frente pelos milhões que movimenta publicidades, jogos, rankings, enfim, tudo o que está envolto. Portanto, acho que é muito bonito se ver uma atividade destas. A juntar a isto, portanto, quem foi o porta-voz da notícia foi Nick Kyrgios, portanto, o maior australiano atualmente, enfim, com uma grande personalidade, como nós já falámos nestes episódios do Troca de Bolas. O que importa aqui é que o próprio Nick Kyrgios vai mais além e diz que qualquer as que ele faça no circuito ATP no hemisfério sul, portanto abaixo da linha do Equador, cada as que ele fizer vai doar 200 dólares também para os bombeiros australianos. Gostava de ouvir agora também vocês. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Eu posso agarrar nisso. Eu acho que é uma atitude ótima de um tenista que nos tem prendado com atitudes menos ótimas, digamos assim. Mas acho que é uma atitude bestial dele e sente o país que tem. Eu acho que eu ouvi isto no outro dia, não sei quem é que disse, mas que o Kyrgios sobe sempre o seu patamar, não só tenístico, mas também de si próprio, quando as coisas tocam a mais do que não só ele. Isto para dizer o quê? Quando nós vemos a atitude dele quando é a Laver Cup e é sempre o mais comprometido, nós vemos agora na Davis Cup e foi sempre um grande comprometimento com as suas causas, digamos assim, e é mais uma prova disso mesmo, e isso valorizo imenso isso, e acho que tem imenso valor por isso. Se lhe tiro valor às vezes por algumas atitudes mais patéticas, digamos assim, que ele toma em campo e fora dele, acho que devemos aplaudir estas também, que acho que é de louvar este tipo de atitude. Sim, não há muito mais a dizer. Sem dúvida que é uma boa causa que está a ser defendida, dadas estas catástrofes que têm acontecido em Austrália, e é isso mesmo. Cada vez temos que ver que a condição humana é mais importante do que seja o que for. Isto também vai ser um bocado pegado do que a gente vai falar a seguir sobre o Australian Open. E é isso mesmo. Podes já dar seguimento ao Australian Open, se quiseres. Sim, pá, é sem dúvida um dos
dos problemas que mais nos assustam, não é? Digamos assim, porque se realmente estas condições não melhorarem, o que é que a gente pode esperar do Australian Open? É como, por exemplo, o Novak Djokovic já disse há uns dias atrás que obviamente que fazer tudo o possível para que não seja adiado um dos torneios mais importantes, um dos 4 mais importantes do ano, mas se as condições afetarem a saúde dos atletas, não há muito mais a dizer, não é? A preocupação está lá, as condições não estão fáceis, de dia para dia vemos tudo a piorar, e até, por exemplo, o primeiro-ministro australiano, penso eu, já falou disso, que já aconteceu muita coisa má e terrível, não é? Mas que os piores tempos ainda podem estar para vir, não é? Sim. E por isso acho que tudo tem a ver com as condições serem possíveis ou não para que o torneio aconteça. Se mete em risco a saúde e a condição física dos atletas, ou se, dadas as circunstâncias, consegue ser possível, de forma razoável, digamos assim, que tudo funcione com alguma normalidade. Os organizadores da prova já disseram que, isto para também dar aqui mais uma chega, digamos, os organizadores da prova já disseram que à partida vão estar reunidas as condições para que ele não seja adiado, não é? Convém dizer, o Australian Open tem 3 campos com teto amovível e eles dizem que conseguem tranquilizar e amenizar os problemas atmosféricos nos cortes, ou seja, não pôr em causa a saúde dos atletas. Vamos ver se será suficiente isso e se Pois, realmente só que conseguir. o problema aqui é que isto não se joga unicamente com os jogadores, não é? Que se tu podes ser o maior do mundo, mas se vais jogar para uma plateia que não existe, quer dizer, qual é que é o gozo? Porque a minha questão aqui, e peço ao quem nos está a ouvir que se relembre daquela nuvem de fumo assustadora que chegou ao Brasil, não é? A propósito, aliás, chegou à costa atlântica do Brasil, proveniente justamente da Amazónia, que estava em chamas, não é? E que ninguém sabia que a Amazónia estava em chamas, não fossem aquelas nuvens de fumo, e que é, se essas nuvens de fumo existirem, como elas existem, mas se intensificarem na Austrália, simplesmente os aviões não vão chegar, não é? Portanto, eu não estou a ver as pessoas a irem de barco ou de outro meio, assim, de fluvial ou marítimo para lá. Não vai acontecer. E depois há aqui outra componente, que é, podes-me dizer, e certamente, obviamente concordo contigo, Zé, mas a organização está a fazer o papel que lhe compete, quer dizer que tem tudo preparado, que tudo mais. Agora, Claro. não vamos estar aqui com brincadeiras, foi o que o Guilherme disse, é um dos 4 torneios mais importantes do ano. Certamente existirão pessoas que andaram um ano inteiro ou mais a economizar, a comprar já viagens, comprar já hotel para lá ir, mas além disto, além desta pressão, por assim dizer, da massa adepta, tens outra pressão que para mim é mais perigosa, e pronto, isto vem sempre com um olhar um pouco político, que é a pressão dos próprios patrocinadores. Não é? Os patrocinadores também já investiram dinheiro no torneio, não é? E, portanto, não há forma nenhuma de... Tudo bem, pode haver o reembolso, mas quer dizer, todos andam a fazer preparação para tal, campanhas publicitárias de que a marca vai estar lá, que a marca é um patrocinador oficial do torneio XPTO, não sei o que dizer que mais, e depois não se vai concretizar. Portanto, isto... Claro. Eu acho que não há interessados em adiar o torneio. Não acho que ninguém saia beneficiado. Mas tem de se garantir. Lá está. Por exemplo, quando foi na altura dos furacões no Japão, foi um fim de semana em que estava a decorrer o Mundial de Rugby do Japão e o Mundial portanto, foi suspenso, que eram os jogos dos quartos de final, se não me engano, quartos ou oitavos de final, algo assim de género. Sim. Houve vários jogos. Sim, houve vários jogos mas pronto, mas o torneio não foi adiado, não é? O torneio já estava a decorrer, mas pronto, foi suspensa aquela semana ou aquele fim de semana, foi um caso em género. No entanto, as provas de Fórmula 1 continuaram naquele fim de semana. Portanto, houve muitas pessoas que disseram
Isso depende muitas vezes, depende da prudência Lá de está. de cada Pronto, organização. as regiões também eram diferentes, onde estavam a passar os tufões, tudo isso, da Fórmula 1 e do rugby, isto eram situações diferentes. Todavia, houve quem dissesse que o dinheiro da Fórmula 1 valia mais do que o dinheiro do rugby. Lá está, tudo tem a ver com que lobbies é que jogam atrás, quem é que são os patrocinadores, tudo isso. Portanto, daí eu estar a dizer, o que me assusta mais é as entidades corporativas e não tanto a massa associativa, que eu acho que as pessoas perceberão que elas próprias também querem ir para a Austrália e num pior cenário também não querem ficar lá, não é? Não querem lá morrer com tudo o que possa vir a acontecer. Porque a gente não pode pensar só que são só os 64 jogos, por exemplo, da primeira ronda, os 32 da segunda ronda. É também tudo o que envolve um torneio, não é? Por exemplo, sim, tem 3 cortes com Tetos amovíveis. com tetos amovíveis. E como é que se faz os treinos, por exemplo? Pois. E os Os outros jogos, cortes? se calhar, pronto. Nós vimos já o João Domingos, que já foi para lá para treinar o qualifying e já treinou em indoor. Eu não estou a dizer que haja condições para isso, eu só estou a dizer que, Sim, que sim, já há tenistas a procurarem Sim, é isso mesmo. outras soluções. Neste momento é só no qualifying, ainda falta algum tempo, não é? Mas, por exemplo, quando for a altura de começar, o 20 de janeiro, não é? Temos 128 jogadores 28. masculinos, 128 jogadores femininos, júniores, Staff, masculinos, femininos, staff, treinadores, apanha-bolas, apanha-bolas, juízes, juízes Claro, de claro, linha. a quantidade de pessoas que está à espera de Sim, saber eu se isto é possível ou não. Sim. E tu aqui estás a jogar com dinheiro. É que não, isto não é apenas. Isto já não estamos a entrar na cena desportiva, é mesmo o dinheiro. E se juntas a variável Sim. público, acrescentas Sim, porque isso. já muitas pessoas muitas compraram o vezes, bilhete não é? antecipadamente. E o bilhete não só do estádio, mas também de avião e de hotel. Claro. Portanto, Claro. é mesmo por aí. Aliás, eu acho que o troca de bolas ia lá. Acho que vamos usar esta desculpa para não ir. Sim. Sim. Ah, pá. Vistas as condições, epá, se calhar é melhor não arriscar. É melhor. Eu vou já ligar para ver se consigo o reembolso. Muito bem. Esperemos sim, é isso mesmo. que a ATP não nos chateie a cabeça. Ora bem, portanto, vamos começar, portanto, a partir de dia 20 de janeiro vamos ter o primeiro Grand Slam. Não é? Vamos ver? É um pouco por aí, mas é para... antes, vamos acreditar, vamos esperar que sim, que a situação também... E não apenas aqui de uma forma egoísta pelo desporto, mas mesmo pelo bem de toda a gente, natureza, pessoas, que a situação também... Claro que sim. O Australian Open realizar-se era sinal que as coisas estão a correr melhor. E só isso já é. Claramente. Ficarmos todos muito E, portanto, contentes. antes de passar aqui àquilo que vão ser as regras dos coisas, porque eu acabei por dizer porque é que nós tínhamos que colocar as regras, mas não adiantei ainda o que é que em que é que isso se vai materializar, não é? Portanto, dar aqui uma curiosidade histórica que o Australian Open chegou a jogar-se durante muito tempo em relva. Só que lá está, como uma das marcas que nós sabemos do Australian Open é o calor, ao ponto de já aconteceu haver borracha a queimar, haver o piso também a queimar, a derreter e tudo mais, e lá está, tem que haver paragens de jogos e de refrescar e tudo mais. Enfim, é sempre uma questão complicada. Imaginem, portanto, a manutenção da relva que não era necessário. Nós já sabemos qual é a manutenção da relva em Wimbledon, na Inglaterra. E nós sabemos que Inglaterra é um clima muito chuvoso, muito úmido, não é? Portanto, a relva está basicamente sempre em regeneração, em refresco e, portanto, em boa qualidade. Agora imaginem as despesas brutais que deveriam ser manter os cortes de relva em Melbourne. Sim, e acaba por fazer com que a época inteira de ténis seja bastante interessante. Começas com piso rápido e acabas com piso rápido. É sempre uma boa... Até para a preparação dos jogadores, não tem que fazer a transição, digamos assim, de mudar de piso, mudar de estilo de jogo. Acaba por tornar interessante a época. Sim, é bom. Acho que faz sentido, até porque até dá-nos uma possibilidade de comparar aquilo que foi os finais, ou que são os finais da época com os inícios da época. E isso até é sempre porque, positivo. enfim,
corrijam-me se eu estiver errado, mas tecnicamente o piso rápido é aquele que tem menos, ou seja, não há, se calhar é o jogo mais puro no sentido de que o campo não é vivo, não é? Para mim o campo que é mais vivo é o da terra batida, não é? Que a bola vemos muitas vezes a mudar de direção, na relva vemos jogadas mais rápidas, não é? A bola circula muito mais rápido. Aqui o piso rápido acaba por ser mais neutro. O piso rápido Sim. acaba por ser um pouco intermédio. Que nem é tão rápido como a relva, aliás, nem é tão lento como a terra batida. Acaba por ser a Sim, superfície para arranque. mais Sim, intermédia. para arranque acaba por ser bom porque não tens. Lá está, é o que eu estava a dizer, uma componente técnica. Acabas por não tens de estar a preocupar com aquele spin brutal que tens que dar na terra batida para ganhares vantagem com isso. Pronto, isso... Mais importante que o arranque até é o fim, porque ao final de uma época muito desgastante ao longo de todo o ano e todos os torneios já efetuados, acabar de uma maneira mais soft, digamos assim, em piso rápido, acaba por também manter a consistência, manter a qualidade e assim tornar mais interessante esta competição entre os próprios jogadores. Sim, estou completamente Muito bem. Então, vamos então definir aqui as regras, meus meninos, e vocês virão dizer se concordam ou se não concordam comigo. Se não concordarem, eu desligo-vos os microfones. Portanto isto aqui é uma democracia musculada, como se costuma dizer. Portanto, regras de apostas para todos os torneios que nós vamos trazer aqui para o troca de bolas. Só podemos escolher um dos Big Three, isto é, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. E já agora, sendo isto da ordem correta, Rafael Nadal em primeiro lugar, o meu grande Rafael Nadal. Não posso falar. Em segundo lugar, Novak Djokovic. Não sei se aqui há alguém que seja adepto do Djokovic. Não, ninguém gosta de sérvios. E em terceiro lugar, em último lugar neste pódio, não é? Porque enfim, o último lugar tem que se ficar para alguém, o mítico Roger Federer, um grande amigo aqui do Guilherme Correia. Vamos ver se ele este ano dá algum prémiozinho. Achas? Algum grande slam. Espera, mas este ano temos ano especial porque temos ainda Tóquio 2020. Os Jogos Olímpicos. É verdade. Esse é o torneio que o Federer vai... As fichas do Guilherme estão todas em Tóquio. Eu digo isto desde o primeiro episódio que a gente fez do Troca de Bolas. O Roger Federer só se mantém para conquistar o último torneio que lhe falta. Jogos Olímpicos. Bem, senão ele vai ter que esperar mais 4 anos para, em 2024, ir a Paris. É que eu já não acredito. Em 2024. Eu não duvido. Só se for no ténis de cadeira de rodas, talvez. Ou veterano, ou pares. Criar uma parzada ainda lá vai, não? Sim, ele é bom jogador de pares. Não sei. Já ganhou os Jogos Olímpicos com o Stan Wawrinka. A única medalha ganha pela Suíça. Dor? Dor. Então pronto. Ele repete a proeza. Repete a proeza lá. Em Pequim 2008. Pequim 2008, sim. Atenas 2004. Então só lhe faltam os singulares 2020 dos Jogos Olímpicos. Ele perdeu a final? Não. Quem ganhou em 2012? Perdeu a final de 2012 contra o Andy Murray. Em casa. Foi o Andy Murray ganhou. 2016. Murray? Os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Murray ganhou 2 anos seguidos. Foi? Ok. Pronto. Os Jogos Olímpicos do Rio não foram assim grande espingarda, para ser muito honesto. Os Jogos Olímpicos de Tóquio é piso rápido? É uma boa pergunta, por acaso também estava a pensar nisso. Não sei. Não tem escola do resto. Há o torneio de Tóquio. Eu também acredito que seja piso rápido. Mas pronto, enquanto então o Gui vai fazer aqui a pesquisa enquanto nós continuamos. Portanto, já viu dizer que só podemos escolher, cada um de nós, um dos Big Three. Depois só podemos escolher um tenista do restante top 10. E depois escolhemos um wildcard. Ou seja, qualquer tenista que nós queiramos do top 10 para baixo, até podemos escolher o último classificado do ranking ATP. Portanto, estamos à vontade para isso. Isso não acredito que não acredito que se qualifique para algum destes torneios, mas... Nunca sabemos, não é? Vamos ver. Portanto, recebo agora indicações do Olho de Falcão que é piso rápido. Piso rápido em Tóquio. Portanto, estas são as regras que nós vamos ter. Portanto, opinião das regras. Aceitas as regras, Guilherme? Aceito. Muito bem. Zé, vamos a jogo. Eu vou-vos limpar isto com uma facilidade. Isto é muitos anos a jogar online.
Muito bem. Veremos então. Mas pronto, fazemos aqui a promessa de que tudo aquilo que nós apostarmos é mesmo para entregarmos no final. Falta aqui uma coisa importante. Sabemos da parte do Zé. O quê? Jogadores preferidos. É verdade, José, conta-nos lá. Jogadores preferidos. Pá, eu tenho um que geralmente, ou melhor dizendo, quando está em boa forma, me enche totalmente as medidas. Que é o Gael Monfils. Pá, é um jogador que eu adoro ver, tanto pelo espetáculo lá como por tudo aquilo que o envolve. Sim, acho que é. Mas já, o que toda a gente quer saber. Extraordinário. Não, Guilherme. Guilherme, não, Zé. Guilherme, neste momento estás entalado entre dois tipos que gostam do mesmo jogador francês. Já sabes isso? Lá, eu gosto de qualquer jogador francês, basicamente. Mas Apesar de lhe descascar. Não gostas de nada, tu não gostas dos franceses. Eu gosto do Monfils. É o único. Só o Monfils. Só o Monfils. Benoît Pell, Lucas Gosto muito Pouille, da esquerda Tsonga. do Richard Gasquet. Esquece. Mas é só a esquerda. Esse já joga de cadeira de rodas. Sim. Mas vá, dentro dos Big Three. Agora dentro dos Big Three, pá, eu tenho o Federer Ligeiramente. acima do Nadal. Ligeiramente. Ligeiramente. Perceba. Não consigo, É não Roger consigo Federer. distinguir muito. Mas sim, mas o meu preferido, se tiverem os dois a jogar um contra o outro, eu tenho tendência para querer que o Federer ganhe. Não digo que é sempre, mas geralmente prefiro que o Federer ganhe. Eu conheço poucas pessoas que gostem do Djokovic. Muito honestamente. Não, agora fora brincadeiras, conheço muitas poucas que seja. No entanto, o Djokovic foi alguém que apareceu em ruptura, basicamente da bicefalia que havia entre Nadal e Federer, não é? Porque eram o top 2, um contra o outro, não é? Os arqui-inimigos. O Djokovic o Joker, não é? Vem e estraga o jogo, fica durante muito tempo em primeiro lugar. Aliás, terminou a época passada em primeiro lugar. Época passada, 2018. Não 2019. Época passada, 2018. E 2019 foi o meu Nadal. E uma história semelhante. É que os dois também ficaram um tempo sem jogar, lesões, não sei o quê. E mesmo assim, ao final da temporada, terminaram os dois em primeiro lugar. Mas eu não consigo perceber o porquê do Djokovic não ter tantos apoiantes quanto isso. Mesmo até nível de estádio. Eu acho que muitas vezes a atitude dele não é a mais correta. Eu lembro, por exemplo, agora recentemente contra o Stan Wawrinka, se não estou em erro, no US Open. Quer dizer, nunca fica bem, independentemente se ele estiver lesionado ou não, nunca fica bem desistir do encontro. E foi o que ele fez. E já não... Enfim, às vezes, se não estou em erro, estava no último set e acho que às vezes mais vale aguentar a bomboca, como se costuma dizer, e perder com glória do que estar a sair a meio do jogo e no fundo desprezar, que é isso que é, não fujamos à verdade, desprezar um pouco aquilo que foi a vitória. Já para não falarmos. E como eu disse esta situação, mas houve várias, e ele já houve várias vezes na carreira dele onde tomou este tipo de decisões que, na minha opinião, não abona nada aquilo que é o apoio dos fãs à volta dele. Sim, eu iria só acrescentar o facto de ele no início da carreira acabava por até usar o fingir lesões para quebrar ritmos e isso, e acabava por ser uma característica que o marcou. E ainda marca, ele fez isso em Wimbledon. Pois, isso não abona em nada em favor o público para estar do seu lado, digamos assim, contra seja Rafael Nadal ou Roger Federer, que são dois senhores do ténis, acaba sempre por prejudicar o mesmo jogador. Sim, é que eu acho que honestamente quem gosta do Nadal, não conhece ninguém que goste do Nadal e que obviamente não reconheça mérito ao Federer, da mesma forma que não vejo ninguém que seja apoiante e condicional do Federer e não reconheça qualidade ao Nadal. Porque eu acho que os dois se complementam, os dois encaixam, porque eu acho que não há Nadal sem Federer e não há Federer sem Nadal, porque tu para seres bom tens de ter alguém que jogue ou esteja à tua frente, na tua sombra. Tem que haver alguém para que tu te possas medir. Que te obrigue a superiorizar. Sim, lá está, porque senão, quer dizer, vamos estar num ranking louco, não é? Que tu não tens uma referência, não tens ali nada que o seja.
E eu, apesar de ter apostado no Djokovic para ganhar o Wimbledon, apesar de ele ter sido o meu campeão, não deixei de criticar duas atitudes que ele teve na final. Uma delas tu estavas a apoiar Roger Federer para ganhar. Djokovic. Tu querias que o Roger Federer ganhasse? Não, eu queria que o Djokovic ganhasse. Para ganhar a aposta, mas em termos de opinião e de gosto, querias a taça de morangos, mas querias que o Federer ganhasse. A maior parte das pessoas. Não queria mesmo, a sério. Eu não tenho nada contra o Roger, atenção. Que foi das pessoas que... Ele e o Nadal foram as pessoas que mais motivaram a jogar e tudo mais, e gosto muito do jogo dele. Mas, estava eu a dizer, houve duas atitudes do Djokovic que eu não gostei. Uma delas foi fingir ou queixar-se da lesão, não é? E aí comprar tempo para o próprio corpo regenerar. Mas houve outra que também, a meio corte ou junto à rede, ele tira a bola e a bola vai em direção ao Roger, bate na barriga do Roger, o Roger ainda fica a olhar para ele à espera de um pedido de desculpa. Ele vira a costa. Novak vira-lhe as costas e Roger Federer obviamente abana a cabeça, não é? Em desaprovação. Porque apesar de tudo isto, nós, vocês sabem isto tão melhores como eu, que é a partir do momento que nós dizemos a alguém que jogamos ténis ou que gostamos de ténis, somos automaticamente rotulados como betinhos, meninos queques, coisa assim do género. Porque o ténis ainda hoje é visto como um desporto de elite. Obviamente que um bilhete de ténis não é barato. Obviamente, uma raquete de ténis também não é barata. Mas, cada vez menos, o jogo de ténis é um jogo de elite. Mas, ainda assim, é um jogo que tem que respeitar a essência de cavalheiros, não é? É um confronto de cavalheiros, e o bom senso, não é? E a boa regra tem que se imperar. Aliás, o Guilherme, nos jogos que são feitos sempre na escola, enfim, começa sempre com uma saudação de bom jogo, não é? Portanto, este tipo de respeito e valores que o desporto, todos os desportos devem inculcar, eu acho que o ténis, tendo ainda essa presença elitista como tem o golfe, acho que deve ser respeitado, não é? Porque, lá está, se temos a regra em Wimbledon, temos de jogar todos de branco, então acho que também temos de ser todos bons meninos. Claro, eu concordo contigo. Não... Sinto que devemos tentar quebrar, pelo menos de certa medida, esse estigma da associação beta, como tu disseste, da associação elitista, para cultivar até mais praticantes, mas não, a essência do ténis não tem de perder por isso. Ou seja, a essência do ténis começou assim e acho que não ganha nada em se juntar a futebol ou com atitudes que vemos tantas vezes no futebol serem banalizadas no ténis. Acho que não faz sentido nenhum. Claro, mas uma coisa não impede a outra. Aliás, a história do teu tenista, não é? Claro. do Gael Monfils, é o rapaz cujo pai limpava os balneários do corte de ténis. Sim, acaba por ser também a história do... à partida, o Gael nunca teria possibilidade de pegar numa raquete. À partida. Sim, temos já alguns casos ao longo do tempo. E acaba por ser bons exemplos que não é preciso, não é necessário viveres em condições muito boas para vir a se ingrar no ténis e explorar esse talento que muitas pessoas provavelmente não têm sequer a oportunidade de o experimentar. Muito bem, eu acho que está encerrado por hoje este episódio. Guilherme, vamos dar as honras ao Zé de fechar o corte? Sim, diremos só que o próximo episódio havemos de analisar os 2 primeiros torneios que acabam por ser realizados durante esta semana, a ATP Cup, como já falámos, e também o primeiro torneio, digamos assim, regular, que é o ATP do Qatar. E havemos de falar sem dúvida sobre isso no futuro próximo. Mas por mim, sim, José Maria, estás à vontade. Tá vá, passa-lhe as chaves. Acho que foste tu a última a fechar no episódio. Fui com certeza. Bem, então quero desejar a todos os tenistas uma boa época. Espero que, desde já, obrigado ao Cláudio e ao Guilherme por darem o prazer de poder vir a conversar com eles durante muito tempo, espero eu. E espero que seja uma época muito boa, cheia de conquistas espetaculares para o ténis português. Vamos tentar também falar um pouco mais sobre isso do que falámos da época passada
e por isso espero que corra tudo bem e um grande abraço a todos os tenistas. Muito bem, um grande abraço e vemos no próximo episódio.